O sucesso de cada mulher deveria ser uma inspiração para outra mulher. Somos mais fortes quando nos apoiamos. Essa frase é da grande tenista Serena Williams, conhecida por suas atitudes positivas e defesa da igualdade de gênero. Ela representa a necessidade de a gente torcer uma pela outra e nesse episódio do Empreendedoras em Foco traremos sucesso em dose dupla e sucesso que, sob o meu olhar, parece vir justamente por ser a duas. De Sananduva para o mundo, elas criaram juntas um espaço de cura, escuta e transformação. A Rádio 100,7, em parceria com o Sicredi, apresenta a entrevista com Tabata Patrícia Agostineto e Mônica Pellicer Benetti, da Floral Pharma. Antes de a gente começar, eu quero lembrar, no Sicredi você encontra a solução ideal para cada momento do seu negócio. Cartão empresarial, boletos, máquina de cartões e um atendimento especializado. Vamos juntas? Meninas, sejam muito bem-vindas ao Empreendedoras em Foco. Muito obrigada. Nós que agradecemos, né? Estamos bem lisonjeadas de estar aqui hoje. É um prazer recebê-las e conhecer um pouquinho mais da história de vocês, né? Eu acho que vocês são a prova viva de que dá para transformar amizade e propósito em um negócio, né? Porque foi assim que começou a Floral. Eu queria que vocês começassem falando sobre isso. Muito bem, então somos ambas de Sananduva. Eu e a Mônica, nós nos conhecemos desde a adolescência, nós estudávamos no mesmo colégio, embora em ano letivo diferente. E a gente participava do grupo de jovens, nós tínhamos uma boa relação. E depois cada uma foi, então, buscar os seus objetivos. Eu fui para Passo Fundo fazer farmácia, a Mônica foi para Erechim fazer farmácia. E depois de um tempo a gente se reencontrou. Então a gente fez juntos um curso de injetáveis, que fazia anos que a gente não se via, né? E depois, lá em 2010, eu lembro como se fosse hoje, um dia, uma tarde, a Mônica me ligou, né? E na época que não tinha WhatsApp ainda, que a gente se falava, né? E ela me disse: oi, Tabata, tudo bem? Olha só, eu vi um curso de florais em Passo Fundo, não sei se você conhece, não sei se você já fez, eu tô a fim de fazer, tô formada há 2 anos. E daí eu disse: ai, amiga, eu fiz o ano passado e eu adorei, foi muito bom, super indico de você fazer. E aí isso, eu acredito que ali já o nosso propósito ele já tinha começado, porque a minha formação e a dela foi a mesma como terapeuta floral. E aí depois, com o passar dos anos, a gente foi, né, voltamos a se encontrar, e aí a gente começou um processo juntas, né. E como é que foi, Mônica, vocês quando eram mais adolescentes ali, vocês já pensavam em fazer farmácia, já falavam sobre isso, ou foi uma coincidência, assim, que ambas procuraram a mesma formação? Na realidade foi coincidência, né, porque a gente estudou até no 2º grau, a gente se encontrava, né, até só um ano a mais do que a Tabata, né. E assim, eu iniciei antes e depois quando a gente se encontrou, principalmente para essa parte dos florais, que a gente falou mesmo que as duas tinham feito farmácia, que a gente já tinha passado por farmácias convencionais, daí eu até estava numa manipulação e assim a gente foi construindo, né? Então assim, eu acredito que no momento, quando a gente se viu na juventude, a gente nem imaginava que a gente ia ter um empreendimento juntas. E aí vocês fizeram essa formação e em que momento que decidiram assim, vamos se juntar e formar um negócio assim, em conjunto? E isso, daí a gente se reencontrou aqui em Itapejara mesmo e assim, as duas literalmente esgotadas de trabalhar na farmácia convencional, não conseguir entregar o que muitas vezes a gente queria. Eu acredito que a gente começou a buscar muito autoconhecimento, ali a gente já começou a buscar e daí a gente percebeu que realmente o nosso propósito era muito maior. E por autoconhecimento mesmo, né, nós duas conversamos e não, a gente precisa iniciar um trabalho diferente, um trabalho mais humanizado, um trabalho mais individualizado e foi ali que entrou o início dos florais mesmo. E quando vocês montaram a farmácia, vocês já moravam aqui em Itapejara? Não fizeram essa mudança para abrir aqui? Já moravam aqui? Nós já morávamos aqui e eu fiquei um período de 2 anos que eu não atuei como farmacêutica. Eu fui para a parte administrativa, eu tinha um empreendimento em sociedade com o meu irmão. Mas eu só estava ali por um período buscando algo, né?
E aí, com essa questão do autoconhecimento, eu e a Mônica, nós conversávamos muito. Só que, claro, que a gente tinha um pouco de medo, a questão financeira, a questão se ia dar certo ou não. Mas, como a Mônica disse, foi, assim, a virada de chave, o indispensável foi a questão da gente se trabalhar. Então, nós fazíamos o quê? A gente fazia Sagrado Feminino para trabalhar a nossa questão do empoderamento, da gente se sentir autoconfiante. Nós fazíamos floral para nós, né? Porque tem essências florais que trabalham a insegurança, o medo, enfim. E aí chegou um momento que nós colocamos assim, não tem mais como nós voltar para trás. Eu não quero mais ficar nisso, eu quero voltar à minha profissão e aliada a isso. E a Mônica também, daí ela recém tinha filhos também, teve o Rafael. E aí nós pensamos, é o momento. E aí quando a gente decidiu que a gente sentava assim, ó, tardes e tardes, montando fórmula, analisando como que nós íamos fazer, chegou um ponto que o medo ficou para trás. E aí a gente focou realmente no nosso conteúdo, no nosso potencial e deu certo. Isso é muito interessante, né? Porque às vezes a gente se afasta de algumas coisas sem entender o porquê, né? Você fala que vocês estavam esgotadas e tudo mais. E aí vocês foram se conhecer, que eu acho que isso é um caminho, que viram a chave que não tem como voltar atrás, né? Mas descobriram dentro da farmácia, né, que ambas estavam esgotadas, algo para se transformar e transformar a vida de outras pessoas também. E além disso, vocês criaram um negócio que se diferencia de todos os outros, né? Porque farmácia é uma concorrência gigantesca, né? Existem muitas farmácias, mas vocês criaram algo diferente de tudo, assim, e ainda trabalham com esse propósito de transformar a vida de outras mulheres e outras pessoas, né? Como é que é pra vocês isso, assim? Isso, e assim, tudo foram processos conforme o nosso amadurecimento, e conforme a gente foi se autoconhecendo e pegando a segurança, a gente foi transformando a farmácia realmente numa outra visão. No início, nós pensávamos mais em focar em florais. E o nosso início foi o primeiro ano da nossa farmácia, eu me lembro muito bem, né? O primeiro dia que a gente abriu a farmácia, que a gente sempre acha, não vai ter ninguém, né? Encheu, assim, lotou, todo mundo veio, sabe? Compartilhou, amigas, né? Nossa, eu me lembro que aquele dia a gente doía as nossas pernas, né? De tanto que a gente tinha conversado e feito indicações já naquele dia. E a gente sentou no final daquele dia e disse, não, é isso mesmo. É isso. Então eu vejo que é da essência muito. Eu vejo que para nós a farmácia realmente ela é nossa essência, né? Nosso trabalho, nosso propósito. E dali a gente foi construindo uma história. Então a gente focou assim nos florais individualizados. Daí depois de um ano por aí a gente já viu que dava muito certo, que as pessoas voltavam a fazer um tratamento de 60 dias e realmente viravam a chave em algumas questões. E daí foi ali que a gente lançou a marca. Então foi 2 anos depois que a gente já lançou a marca de florais. E junto veio a manipulação, né? A gente conseguiu introduzir essa parte da manipulação também, em formas individualizadas. Então a gente tinha os florais, indicavam fitoterápico muitas vezes, porque tem essa parte mais física, né? Um blend de óleos essenciais para essa parte emocional. Então essa parte mais individualizada junto com a prescrição da manipulação, né? E agora, conforme a gente foi crescendo, a gente começou a trazer mais tecnologia. Então daí é ali que a gente foi expandindo mais ainda. Então, conforme o nosso crescimento pessoal também, acredito, amadurecimento, né, em várias áreas, a gente conseguiu estar trazendo o melhor para os nossos clientes mesmo, que agora a gente está com as frequências quânticas, então, em todos os produtos. Eu acho que vocês trazem uma mensagem muito bacana, assim, um primeiro aprendizado que já dá para tirar, que é essa questão do autoconhecimento, né, entender o poder que nós mulheres temos e que muitas vezes é visto como uma fraqueza, digamos, e que a gente consegue transformar numa potência, né? Por exemplo, a questão dos nossos ciclos, do ciclo do mês, né? Eu, quando passei a entender que eu posso usar a meu favor a semana que eu tô mais produtiva, ou entender que aquela semana que eu tô mais aborrecida ou mais irritada, né? Escolher algumas coisas algumas atitudes que eu posso tomar ou não, né? Eu acho que esse conhecimento, ele faz toda a diferença na nossa vida pessoal e aí reflete também nos negócios, né? Nos negócios ou no trabalho, para quem não é empreendedora, né? Então, acho que esse é o primeiro aprendizado, assim, do autoconhecimento. E aí, na história de vocês foram trazendo coisas novas, né? Evoluindo. E eu acho que
até falamos no episódio da Maria muito sobre isso também, porque ela também tem uma história parecida nesse sentido. Como é que você sabe um momento para tomar uma decisão que é um investimento, né, ou uma troca, ou vamos fazer mais isso? Como é que vocês têm certeza, se é que tem certeza? Que eu acho que é uma dica valiosa isso também. Sim, como você mesmo falou, Julie, no começo, essa questão do ciclo da mulher, né? E nós mulheres, nós temos um diferencial, que eu digo, que é a questão da intuição, né? Então, quando nós estamos conectadas com esse ciclo, com esse momento, tem um certo momento, né, que a nossa intuição, ela tá muito aflorada. E aí, em conexão, como a gente diz, né, de uma com a outra, por exemplo, assim, a gente coloca ideias, né? E na maioria, eu acho que 95% já a outra, né, já entende ou faz um complemento, né, disso. Então, é isso, a gente coloca sempre assim, isso faz parte daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente daquilo que nós queremos para o futuro. Se faz sentido, a gente vai, sabe? No sentido assim, sim, tem a parte do investimento, tem a questão financeira, mas é muito sobre acreditar, vendo lá na frente o resultado, né? Então, como a Mônica falou, agora nós temos uma questão da tecnologia, de aparelhos, e que a gente precisa buscar, né? O ser humano, ele precisa. Então, nós vimos que as pessoas, elas têm a parte emocional, mas tem o físico que precisa tratar, né? Então, a gente sempre é alinhado, mas é muito, como tu disse, nessa questão da intuição. E aproveitando também, Julie, nós abrimos a farmácia em janeiro de 2018, e nós fomos pioneiras, por exemplo, em trazer essa parte um pouco diferente da mulher. Então, nós temos lá na farmácia, desde quando nós abrimos, a linha da Enciclo, que é uma linha voltada para a mulher, por exemplo, assim, para não usar absorvente, para cuidar dessa outra parte, para você também se trabalhar com autoconhecimento. E lá no começo, a gente às vezes ficava assim, as pessoas vão achar que a gente sei lá, né, é um pouco louca, né? Mas hoje não, as pessoas vêm buscar e entendem que esse o caminho, que de se descobrir mesmo, né? E como é que vocês, além da intuição, assim, vocês buscam alguma informação do mercado? Eu queria entender esse processo, porque às vezes as pessoas ficam com medo de dar um passo à frente, e às vezes pode acontecer de dar errado, realmente, né? Mas assim, como que vocês se cercam, assim, de informações para tomar essas decisões? E sim, com certeza é a busca contínua, né? É o estudar, sim, é o buscar. Daí, há 2 anos atrás, né, quando a gente vai ter a finalização da pós final do ano, foi quando a gente iniciou a pós mesmo em práticas integrativas da saúde e essa parte de biofísica, que era essa parte de frequências. Então, sim, é olhar para o mercado, é olhar para a demanda do mercado, muitas vezes, e testar. Então, nós ficamos uns 6 meses quietinhas na farmácia, para depois ter a divulgação, até foi no Ouse Mulher do ano passado que a gente divulgou que a gente estava com as frequências. Então, a gente percebeu, a gente usou, percebeu em clientes a diferença que isso trazia, porque tem que testar e tem que ter um resultado, né? Então, a gente entrou nessa pós e ali foi um divisor, né? Foi um divisor porque, assim, a gente já tinha formulado florais, já tinha as fórmulas dos fitoterápicos, dos nutracêuticos, começou a colocar as frequências para trabalhar a parte do átomo mesmo, porque é o átomo que é frequência, né? Que forma a célula, depois forma o órgão, depois forma todo o sistema. E a gente percebeu a diferença que isso dava no ser humano, assim, no paciente, no resultado. E daí, já junto com isso, veio o mestrado em ciências quânticas, que já se inscrevemos agora, o mês passado, já vamos iniciar para realmente mergulhar nesse universo, né? Então a gente tem que ir, tem que assegurar isso, muitas vezes testar e ver como o mercado vai se comportar, porque realmente é uma coisa diferente, né? Quando nós abrimos a farmácia, falar de floral para todo mundo era água, né? Então ali foi já um processo, e ainda tem muitas pessoas que não conhecem, já se abriu muito mais esse campo. Mas o buscar sim, eu digo sempre o que se tem de atual, porque hoje a tecnologia, né, ela está expandindo muito, então tem que trazer isso e tem que testar, validar, para a gente também ter essa segurança, né? Sempre tá olhando para o mercado, para ver o que realmente existe de diferencial.
Vamos falar um pouquinho desses produtos novos, dessa tecnologia nova, não sei se chamamos de produtos, tecnologia, para entender exatamente como eles funcionam, assim, o que eles trazem de benefícios, porque é algo, como você falou, diferente e às vezes as pessoas não entendem, assim, né? Então, queria que você explicasse, assim. Isso, assim, a gente acredita desde que a gente abriu a farmácia que o ser humano, ele não é só uma matéria, né? São 3 campos, o físico, o mental, o emocional, muitas vezes ali, e a parte espiritual também da tua conexão. Então, assim, a gente tem os medicamentos com florais, com fitoterápicos já prontos, e a gente acrescenta essa frequência, que ela é medida em hertz por meio de um aparelho. Até nos próximos meses a gente vai ter uma repaginação, assim, na farmácia, e a gente vai estar explicando também em vários vídeos, né? Porque realmente foi todo um projeto de gestação para hoje a gente estar conseguindo assegurar essa metodologia. E então, nesses produtos, a gente acrescenta essa frequência, que são fórmulas que nós mesmos montamos. Então, numa fórmula de floral, muitas vezes para ansiedade, eu consigo estar adicionando uma cromoterapia, que isso vai assegurar a frequência do paciente para ele ficar bem mais calmo. Frases também sistêmicas para ele ficar mais calmo. Então, além dos florais, a gente consegue trabalhar muitas vezes o órgão, principalmente a parte do chakra cardíaco, que deixa a pessoa em desequilíbrio. Então, a gente consegue adicionar, gravar na molécula da água, né, essas frequências. Porque, assim, nós somos 70% água. Então, o nosso corpo, ele ressoa o tempo todo. O tempo todo ele ressoa com a pessoa que está ao meu lado, com o ambiente, com o alimento que a gente ingere, com o que você toma. Então, a gente percebeu que dando para o teu corpo esse subsídio, ele vai ter um resultado muito mais eficaz. E na parte principalmente de doenças, falando de um órgão, né, o fígado. Então, nesse aparelho também tem as frequências do órgão saudável. Então, sim, ele vai ressoar com o teu órgão, porque o teu órgão já sabe a frequência. Então, a gente, além de colocar o princípio ativo, o fitoterápico, a gente coloca também a frequência para esse órgão ficar mais saudável. Trabalha muitas vezes a emoção, que é a emoção da raiva. Então, assim, é um todo. Eu diria que cada fórmula ela foi pensada com a parte emocional, que isso pode estar dando um distúrbio, né, dando uma doença. A parte física, muitas vezes que o ativo vai fazer uso. E além de tudo ainda a nossa parte sistêmica, né, que são as frases ali, a questão do que a gente tem de consciência desde lá atrás, né, porque nós não somos só agora. E tudo age, como eu falei antes, no átomo. Então, assim, o princípio de tudo é o átomo e ele tem uma frequência, né, então é ali que vai agir essa frequência, né, nessa parte do nosso corpo, que eu sempre digo que é o que a gente não vê, né, porque a gente acha que é frequência, tá, não existe. Tudo é frequência, tudo hoje a gente já tem hertz. Se for analisar uma meditação para dormir à noite, ela tem uma frequência. Então eu consigo também transmitir isso, né, para um produto e a pessoa vai ter essa ressonância. Porque a doença, né, a gente sabe, né, que a doença para ela se instalar no corpo hoje são 9, 10 fatores. Então a gente quer tentar olhar para tudo isso para dar o melhor para o paciente, olhar todo esse campo. É muito incrível isso, né? E é interessante, assim, como é importante a saúde se abrir para esse complexo que a gente é, porque a ciência, ela lida muito ali com coisas práticas, né? Mas está se abrindo, porque isso também é ciência, né? Tem todo um estudo por trás disso, né? Mas de como é importante a gente entender que tem muita coisa envolvida na nossa saúde, né? A gente sabe que, às vezes, com algum problema que não é físico, mas algum problema mental que a gente tem, né? Assim, psicológico ou emocional, vamos chamar assim, acho que é melhor, acaba tendo sintomas físicos, né? Então, isso é óbvio, né? A gente sente no dia a dia, né? Então, muito bacana, assim, abrir a saúde para entender essa complexidade que é, né? E vocês trazerem algo tão diferente, assim. Existe, sim, na região alguém que também trabalha, porque para mim me parece que vocês são uma referência regional em relação a isso. E aí, junto, eu queria saber se vocês sofrem muito preconceito, às vezes, de outros profissionais da saúde, ou das pessoas que não entendem, aí, não entendo, então não vou falar mal, sabe? Que às vezes é essa parte da ignorância mesmo, né? De querer falar algo que não entende, porque eu não entendo, então é ruim, sabe? Na verdade, o instituto, ele é de Curitiba, mas a parte, assim, de quando tem os congressos é em São Paulo.
Então, assim, a gente até no começo nós tomamos um pouco de susto, porque quando nós começamos nesse mundo da pós e do congresso, nós vimos assim que São Paulo, Curitiba, Paraná tá muito na frente, e nós aqui no interior a gente tá um pouco para trás, né? Então, realmente eu acredito que no Rio Grande do Sul nós somos pioneiras com esse aparelho, né? Com tudo que a gente tá construindo junto. E realmente, assim, tem pessoas profissionais que não entendem e tá tudo certo. Eu acredito que cada um tem que fazer o seu trabalho. Se você acredita que você vai trazer saúde de certa forma para o teu paciente, vai ter as pessoas que vão por ressonância procurar aquele profissional, assim como por ressonância e por frequência tem pessoas que vêm na nossa farmácia por conta disso, por entender, por buscar. Hoje as redes sociais, elas, né, têm essa amplitude de você pesquisar, mas nós temos já profissionais que entendem, que ficam muito felizes, e quem entende essa questão da física quântica, eles já na hora, eles falam assim, meu Deus, que bacana, que legal que tem isso, eu vou indicar, vou fazer parceria. Então, assim, tem sim o lado mais convencional, que não, né, às vezes por ignorância e tá tudo certo, mas tem sim um outro lado de profissionais da medicina integrativa, dos naturopatas, da questão de, às vezes, dos profissionais da homeopatia, que eles entendem o que é essa teoria, e que devagarinho a gente vai nesse processo para entender e fazer com que as pessoas compreendam também, porque não é simplesmente tomar um medicamento de caixinha, né, da indústria farmacêutica, e que você no outro dia vai passar dor, mas uma coisa é passar dor, outra coisa é tratar a doença. Então muitas vezes, assim, o trabalho que nós fizemos sentar, conversar com o paciente e escutar a história dele, porque às vezes um trauma de 20 anos atrás está repercutindo na tua saúde hoje, e se você não olhar para isso, você só vai amenizar, mas você não vai ir na raiz da onde precisa. Então realmente é um trabalho assim que exige, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que no futuro bem próximo, esse ano, nós queremos já com a nossa formação, então sim, estar fazendo esse atendimento para os clientes mais individualizados para montar uma fórmula específica para ele. Então, outro exemplo, assim, às vezes que a gente fala, tem a questão do campo emocional, mas na nossa região, Julie, nós temos a questão do agro, né, que graças a Deus é uma coisa muito positiva, mas a gente vê que muitas pessoas estão intoxicadas, né? Então, cuidar essa parte do fígado, ela é muito importante, a intoxicação, né? Que isso sim vai repercutir em doença, porque é agressivo para nossas células, né? Então, devagarinho ir tratando tudo isso, assim, de acordo também com a nossa região, porque cada região tem a sua realidade, né? E aí, falando nisso, eu queria entender se vocês, nesse período, assim, identificaram assim que as pessoas estão buscando mais ajuda para essa parte emocional, ou houve um aumento realmente assim de pessoas que ficaram com problemas assim e que não estão conseguindo lidar sozinhas e buscando essa ajuda, sabe? Porque eu vejo esses dois movimentos, né? As pessoas se abrirem mais para isso, mas também, e aí principalmente falando ali depois da pandemia, pessoas que ficaram mais doentes mesmo, né? Isso, a gente percebeu. Realmente depois da pandemia, mais doenças, mais principalmente a parte emocional também, né? Vinculada a isso. E eu sempre digo que a prevenção, ela é sempre o melhor remédio, né? Então, assim, muitas vezes você identificar, porque emoções todo mundo tem, né? Processos todo mundo tem, né? Todo ser humano tem o seu processo de vida desde o nascimento. Mas às vezes você pegar o antes, você evita a doença, porque a doença ela só vai ocorrer quando você ficar muito naquela tecla que a gente fala. Tu não consegue sair daquele padrão emocional muitas vezes, ou daquele padrão do corpo mesmo, né? Então, assim, a gente já percebeu uma maior demanda de pessoas se abrindo, procurando autoconhecimento para prevenção, para antes de ter a doença. E sim, tem uma outra leva bem grandiosa, principalmente após o Covid, com muitos problemas já instalados, que também podem ser tratados desde a fonte, né? Então, assim, é o todo, tem os dois movimentos, mas eu acredito que se teve muito mais, porque assim, a questão da pandemia, da pessoa ficar fechada, dela não ter contato, porque o ser humano ele precisa ter contato, né, para troca, principalmente às vezes até de conversa, né. Então, assim, ali já teve um aumento muito significativo de problemas emocionais. E as pessoas, assim, a gente sempre fala ali na farmácia, sim, muitas vezes vai precisar o medicamento químico, né? A pessoa ela vai precisar fazer uso do medicamento. A gente é farmacêutica também.
Então, não tem problema da pessoa estar fazendo o seu tratamento, mas ela pode, coadjuvante a isso, potencializar muito, porque a gente percebe clientes nossos que diminuíram muito as dosagens antidepressivas ou dosagens para sono. Então não fica naquele viés de só amortizar muitas vezes a emoção ou o problema em si. Então fazer essa mudança, que eu acho que ajuda bastante assim, na saúde mental e física também. Que é um tratamento mesmo, né? Tratar o que está ali sendo a raiz do problema, Isso, né? Isso. E aí, já que nós falamos em pandemia, a gente recebeu vocês aqui no estúdio, inclusive era esse estúdio da rádio, um pouquinho antes da pandemia, porque vocês estavam para lançar o Espaço Leveza, né? E logo depois aí, então, tudo fechou, momentos de incerteza, pessoas, né, que nos deixaram, assim. Queria que vocês falassem nesse caso, acho que vocês chegaram a abrir o espaço, né? Mas como é que foi essa necessidade de mudar os planos, assim? Como que vocês lidam com isso? Porque é algo importante para quem empreende, né? Às vezes não dá certo, às vezes acontece uma pandemia no meio do caminho, né? Que ninguém esperava. E aí tudo muda, né? Como é que foi? É que no começo foi justamente, foi em março de 2020. Foi ali quando foi a pandemia, o espaço estava pronto. E aí, como nós não sabíamos nada do dia de amanhã, então no começo nós achávamos que sim, que ia ser uma coisa de 15, 20 dias e que não ia ser tanto assim, né? Mas como as pessoas elas tiveram que se adaptar, e o espaço, nós tínhamos, a nossa programação era fazer eventos de grupo, então nós fazíamos, o espaço ele ficou aberto por quase 4 anos. Ele seguiu, e aí nós fazíamos atendimento individualizado, então, né, a pessoa muitas vezes ia lá com o terapeuta, porque nós tínhamos uma rede de terapeutas, não era só nós, era muito mais as nossas amigas muitas vezes que trabalhavam, então o espaço ele continuou. E aí depois que passou a pandemia, aí sim, nós começávamos a fazer alguns movimentos de grupo, então do sagrado feminino, de constelação familiar, de yoga, e foi muito bacana. Eu acredito que a gente conseguiu ir um pouco mais a fundo nessa questão da parte emocional, porque também nós fazíamos trabalhos demonstrando, né, sobre os florais, sobre a aromaterapia. Só que o que aconteceu? Nós fazíamos esse atendimento, eu e a Mônica, na farmácia mesmo, né? E aí a gente percebeu que as pessoas elas não iam no espaço para ser atendidas por nós duas, elas vinham na farmácia. E aí com o tempo também, algumas profissionais nossas foram, parceiras nossas foram mudando, umas mudaram de cidade, outras desistiram por uma amiga nossa também, ela entrou numa fase de ter filhos, de maternar. Então tudo isso chegou a um ponto que a gente disse assim, realmente assim, foi muito bom, foi muito válido, mas hoje não precisa mais. Então nós vamos manter uma coisa aberta, que não tem a essência de fazer, sim, a ajuda que precisa fazer para as pessoas e a questão financeira também. Então foi um período que eu acredito assim, que precisava ter e que hoje encerrou o ciclo, mas que a gente continuou na farmácia o nosso trabalho e está tudo certo. Na verdade, então, aconteceu o contrário do que eu pensei, né? Chegou no momento certo. Sim, né? chegou e ajudou muito as pessoas e foi muito válido, na verdade. As coisas, às vezes, acontecem como tem que acontecer, né? Vocês falam muito em sintonia, né? E dá pra ver que vocês se dão muito bem e têm as ideias muito parecidas, assim, né? Aquelas pessoas que só com o olhar a gente sabe, né, o que quer dizer. Mas como é que vocês lidam quando tem algo assim que vocês não concordam relacionado ao negócio de vocês, né? Que vocês precisam tomar uma decisão. Como é que eu acho que já deve ter acontecido, né? Por mais que a gente seja próxima, parecida, assim, né? Como é que é esse processo para vocês, assim, de ter que escolher um lado, assim, digamos? Isso, a gente sempre conversa muito. Sempre digo, é um relacionamento, sociedade, né? Então, assim, a gente tem os relacionamentos, mas é quase um casamento. Então, sim, porque tem toda a parte financeira e tem a parte do gerir um negócio também e de estar ali. Então, assim, a gente sempre conversa muito, a gente tem uma reunião semanal, sempre, eu acho que desde que a gente abriu a farmácia, onde a gente pontua muito como até vai ser a semana nossa. E sim, muitas vezes, né, a gente discorda de algumas ideias, mas 99% das vezes, assim, a gente nunca teve um impasse, né? A gente é muito, realmente, assim, a gente é muito conectada, é uma irmandade, eu acredito,
A gente já deve ter vindo nesse propósito. E sim, se uma discorda, a outra dá a explicação e na conversa mesmo já está resolvido. E a gente se ajuda muito até na parte pessoal. Eu acredito que a gente cresceu muito porque nós abrimos a farmácia, tinha um filho pequeno. E então a gente se ajudou muito nessa parte, em outras partes. Então a gente cresceu muito, evoluiu muito juntas, né? Vai fazer 8 anos. Né? Então, assim, não tivemos grandes problemas. Mas quando uma discorda, a gente sempre conversa. E assim, a dica, né? Para todo empreendimento é o diálogo. É o diálogo entre a sócia, é o diálogo com os funcionários, porque muitas vezes eu vejo a nossa equipe, né? A gente só tem a agradecer porque são meninas maravilhosas, muito sintonizadas com nós também, e a gente sente e conversa também. Pontua muitas vezes que a gente tem que ter essa parte de liderança também, de conversar, mas também entender o outro lado, né? Delas também, como elas estão se sentindo, então também a gente faz floral para elas também. Então, assim, é como se fosse uma família, mas quando a gente discorda também a gente conversa. É uma dica muito importante, porque o caminho do empreendedorismo, muitas vezes, ele vem com a sociedade, porque você junta duas forças ali de trabalho, às vezes 2 fontes de investimento também, só que realmente é um casamento e que envolve dinheiro, que às vezes essa questão do dinheiro ela pesa muito ali nas negociações, né? Ela pode causar problemas, assim. Então acho que é uma dica super valiosa, assim. E aí já trazendo essa questão do dinheiro, a gente está sempre abordando nos episódios, porque o Sicredi é o nosso parceiro aqui, né? E queria entender qual dica, assim, relacionada ao financeiro que vocês teriam para dar, assim, qual foi o maior aprendizado de vocês nesse processo, assim, de uma sociedade ou de ter um negócio mesmo, assim? A questão, assim, quando nós começamos aqui, nós lançamos a marca Leveza Florais, depois Leveza Saúde, nós começamos a ter parceiras, né, que revendem os florais e parcerias que a gente foi adquirindo ao longo desses quase 8 anos. E no começo, Júlia, um erro que eu e a Mônica, as duas, a gente, não digo que cometeu, mas é que a gente aprendeu a fazer diferente, nós dávamos muito prazo para os nossos parceiros. E aí o que aconteceu? Com o passar do tempo, isso começou a impactar no fluxo de caixa, né? Então nós poderíamos ter mais giro de caixa e isso não estava acontecendo por conta dos prazos, nessa questão da gente ser boazinha demais. Então ali chegou um ponto que a gente viu, né? A gente viu juntas, não, realmente por uma questão ali, nós vamos ter que mudar isso e assim a gente fez. E hoje os prazos são menores, o fluxo de caixa funciona bem e foi uma coisa que a gente corrigiu. E que nós duas não tínhamos essa experiência, a gente aprendeu passando por isso, né, também. E dentro desses quase 8 anos, pouquíssimas vezes que vamos supor assim que a gente fez, por exemplo, alguma coisa, não digo errada, mas que poderia ter tido outro caminho, no sentido às vezes de uma compra, de algo, de um investimento, tanto eu como a Mônica, a gente nunca culpou uma outra ou ficou julgando, sabe? Porque você deveria ter feito assim, porque tu deveria ter negociado diferente. Nós via isso como um aprendizado para nunca mais repetir. Então teve momentos sim que eu errei, teve momentos sim que ela errou também, mas como foi dito, se é uma parceria, uma sociedade, dentro de um relacionamento, se você ficar julgando ou se você ficar culpando, isso não vai para frente. Então a gente trabalha isso dentro dessa maturidade para que isso não, aprendemos isso, de agora em diante não vai mais ser assim e seguimos, né? Acho que quando a gente encara como um processo de aprendizagem, fica mais leve, né? A gente eu sempre vejo assim, as crianças, quando elas estão crescendo, elas estão aprendendo. Então, quando elas erram, elas não carregam com tanto peso quanto a gente, né? Então, acho que vocês têm essa mentalidade que vocês também estão aprendendo, né? Vocês não tinham vivido isso antes, né? De saber que poderia impactar no fluxo de caixa, né? Dar um prazo maior. Então, acho que é uma mentalidade importante também. E aí, falando então da dupla, queria também entender como é que vocês se dividem hoje. Cada uma tem um papel, como é que funciona a estrutura da empresa, da organização, que eu acho que isso também é legal a gente saber. Isso, a gente tem, porque assim, cada pessoa é única, a gente sempre fala isso, né? Cada uma tem uma essência e tem no que se destaca. Então, pelo autoconhecimento também a gente conseguiu pontuar alguns pontos no que uma era melhor, a outra não tanto. Então, sim, hoje a gente divide muito a parte mais financeira, né, que a Tabata fica muito com essa parte financeira, com essa parte do racional,
com essa parte de divulgação também. Eu sou muito mais do fazer, então assim, lideração de equipe, a parte mais da manipulação, então é mais comigo. Então assim, a gente meio que organiza a semana, o que cada uma tem que pontuar e cada uma vai para um setor. Porque realmente tem que estar alinhado, mas as duas não precisam fazer a mesma coisa. É muito importante isso também, delegar funções baseado no que cada uma é melhor. Mas isso foi desde o começo ou vocês também tiveram que aprender isso na prática? Isso, assim, várias coisas assim, até foi desde o início, mas com o amadurecimento eu sempre falo, né, que até enquanto você estava falando antes, me veio muito, nada vem antes de você estar pronto. São 7 anos e o que chegou para nós agora realmente é porque a gente está ancorada e está pronta para... Se tivesse chego porque muitas vezes os empresários ficam nessa, né? Por que a gente, né, não estoura no primeiro ano, né? Aquela coisa, porque hoje o mundo de Instagram, muitas vezes, né, pontua que, tem que ser, né? E eu vejo que não. Quando você faz uma caminhada sólida, você vai colocando os tijolinhos. E eu acredito que a Tabata foi muito isso, sabe? Um tijolinho por ano, um aprendizado por ano, e ali a gente foi se construindo. O negócio, a nossa própria sociedade, tudo o que veio. Então nada vem antes de você estar mais maduro, né? Então essa parte de delegação de funções também ela mudou, ela foi mudando e agora a gente está num movimento bem de fazer um jogo, né? Cada uma faz uma parte, às vezes para não cansar, então eu faço isso. Mas sim, sempre essa parte mais racional de financeiro, mais sempre foi a Tabata. E até porque ela já tinha experiência, né, de um outro negócio antes, né, que era o Odonto Excellence, né, do teu irmão. E essa parte mais de fazer, delegar, organizar mais o quadro de funcionários e atendimento daí as duas. Eu fiquei pensando sobre essa construção que vocês foram fazendo, né, porque, por exemplo, quando tu chega com o conceito de física quântica, né, quem é que entende física quântica? Se vocês chegassem desde o início, né, talvez a recepção não seria tão boa, mas vocês foram construindo, né, esse propósito de ter um atendimento personalizado, de entender as dores do paciente, né, de ser algo individualizado, que hoje cada vez mais difícil, porque todo mundo tem muita coisa para fazer, todo mundo está sempre com pressa, sem tempo, né, então vocês foram na contramão ali, justamente para pegar essas pessoas que nessa sociedade maluca estão adoecendo realmente, ou querem evitar de adoecer, né. Então, bacana como foi isso, né? Vocês foram pouco a pouco se tornando uma referência para daí ir inserindo novos conceitos, assim, né? Isso é muito bacana. E aí hoje vocês, algo bacana que eu acho também, vocês têm as representantes, né? Que vocês criam oportunidades, por exemplo, para outras mulheres ou homens, enfim, se desenvolverem, terem uma fonte de renda, né? Vocês também entendem o papel que vocês têm, assim, de poder influenciar outras mulheres? Como é que é isso para vocês? Isso, nós começamos, né, faz um ano e pouquinho, que a gente teve também uma virada de chave que eu digo que foi muito importante, que a gente conheceu a nossa mentora e consultora, que é a Alessandra Smaniotto, que ela é mentora do Ouse Mulher, e nós fomos participar do Ouse Mulher e depois nós fizemos uma consultoria com ela. Então foi ali que a gente começou a abrir para ter essas parceiras, né? E é muito importante e foi muito maravilhoso porque a gente viu isso como um propósito também de ajudar financeiramente outras mulheres e dividir, né? Porque a intenção é que os nossos produtos eles cheguem na casa das pessoas, que as pessoas conheçam mais. Então, só eu e a Mônica fica difícil. Então, quanto mais nós tivermos pessoas que trabalham junto conosco, melhor, né? E essa questão financeira também, porque às vezes são mulheres que elas não conseguem abrir um negócio físico, mas ali com a questão dos produtos, elas não necessariamente precisam abrir, elas podem estar fazendo isso em casa, com as amigas, então é uma oportunidade, né? Então a gente vê isso como algo muito positivo. E vocês ainda têm vagas abertas? Se alguém tiver interesse em conhecer um pouquinho mais dessa estrutura de vocês? Sim, temos. Até a gente tem divulgação nas nossas redes sociais. E é interessante porque a gente tem na região muito mais com o Ouse, né? Depois do Ouse. Mas a gente tem vários representantes fora. Então, com certeza, eu acredito
que a gente abriu com o conceito de florais, que foi aquela resistência aqui, mas hoje já abriu muito mais o caminho da região. Mas que nem São Paulo, Rio de Janeiro, a própria Santa Catarina, Paraná, são pessoas que têm mais abertura já para esse tipo de produto. Então a gente tem vários parceiros, sabe? E estamos abertos a muitos mais. Bacana, é bom, porque se alguém estiver assistindo e tiver interesse, porque é algo também que dá para fazer concomitante com outro trabalho também, né? Ou pelo menos para começar, né? Para não... Isso, e assim a gente dá todo o treinamento necessário para indicação. Porque assim, por mais que sejam produtos naturais que a gente fala, mas tem que ter indicação, tem que ter o conhecimento. E assim, geralmente as parceiras que ficam com nós, elas têm um pouco a nossa essência também. Elas têm essa linha, sabe? Já estão no autoconhecimento, muitas vezes percebem, porque hoje até no próprio ambiente de trabalho ou qualquer outro trabalho, as pessoas elas às vezes percebem quando o outro não está bem. Então, até na própria indicação do trabalho, na própria família, então, assim, eu vejo que as parceiras que nós temos, elas fazem também esse jogo. Elas, até os mais próximos, fazem uso dos florais ou dos fitoterápicos. Na trajetória de vocês teve sempre muito estudo, né, dá para perceber. Então, acho que a pessoa também, quando ela vai fazer a venda de algo, né, ela precisa conhecer muito bem e ter o conhecimento de causa mesmo, né? Então, é algo que se instala naturalmente, me parece, assim, se alguém vai querer trabalhar com isso, ela precisa entender e saber que faz sentido, né? Que talvez para algumas pessoas não faça sentido e tudo bem. Tudo bem. Assim, mas vocês trabalham muito, eu gosto da palavra transformação, né? Vocês trazem isso também. Atuam internamente, né, com autoconhecimento, que é um processo de transformação, ajudam outras pessoas, mas eu quero saber dentro da nossa sociedade, daí a gente vai passar para o nosso quadro Empreender é Resistir, que aí vocês pegam a almofadinha da verdade, a da Tabata eu vou pegar aqui atrás. E aí eu quero saber de cada uma de vocês, assim, se vocês tivessem o poder de transformar algo no mundo relacionado à vida das mulheres, assim, o que seria? Olha, a gente fala isso daquilo que a gente vive, né, Julie? Então, o que eu percebo, assim, como mulher e das mulheres que nós convivemos, que nós também atendemos, é que a mulher, diferente do homem, ela tem uma autocobrança muito maior e ela tem a questão da comparação. Pode ver, o homem não fica se comparando, né? Ele faz o que ele tem que fazer e deu. E a mulher não, a mulher tem aquela questão de se comparar com a outra em tudo isso, na vida pessoal, na aparência, no empreendimento, né? Na maternidade. Na maternidade, mais ainda. Então, se eu pudesse, eu assim, mudar, eu deixaria essa autocobrança e essa comparação. E a questão da autoconfiança, porque a autoconfiança ela é muito importante para tudo, né? Na vida de todos os setores. Então seria mais isso mesmo. E a Mônica? Olha, complementando com o que a Tabata falou, eu acredito que realmente essa autoconfiança, esse autoconhecimento, que se eu pudesse hoje levantar uma bandeira para todas as mulheres, até porque a gente tem esse sétimo sentido, tem essa parte da intuição, então assim, se valorizar mais e trabalhar muito a essência. Então, complementando um pouco, eu acredito que cada ser humano ele é único. E principalmente a mulher também, porque ela desempenha várias funções, né? Muitas vezes o homem tem, né, um outro olhar na sociedade. Mas a gente já mudou muito isso. Então, antigamente a mulher, ela vinha para casar, ter filhos. Hoje não. Então, a mudança que eu vejo, assim, que seria levantar uma bandeira e dizer, você tem que ser você mesma. Porque muitas vezes a gente vem de um sistema familiar, vem com crenças limitantes. Então, assim, sair dessa ferradura que eu diria muitas vezes, vai transformar para você encontrar a tua essência, para você ser única, porque é única. Todo ser humano é único. Então, saindo um pouco eu diria, dessas crenças, a gente consegue ser a gente mesmo e encontrar o propósito e sim viver da essência. Que eu acredito que a gente adoeceria muito menos, principalmente a mulher, porque ela fica muitas vezes olhando para a sociedade querendo desempenhar todos os papéis e não é por aí, né? Eu vejo que há uma balança, né? Eu sou mulher, sou empreendedora, tenho filhos, muitas vezes tem algum lado da balança que eu não consigo equilibrar completamente e tudo bem.
Então, conhecer a tua essência, a tua verdade, essa parte do auto-amor, eu acredito que mudaria muito o conceito da mulher. Eu também gosto muito de espalhar a palavra do autoconhecimento, assim, porque realmente é transformador, né? Que quando a gente começa a se entender melhor, porque nesse processo, assim, a gente é pressionado a seguir alguns padrões, né? Ou às vezes vai só replicando mesmo sem pensar. Então, quando você para e pensa, vem uma transformação, vem a confiança também. Mas já que falamos sobre isso, porque assim foi algo muito presente em toda essa temporada, na temporada passada, assim, como às vezes a falta de confiança é o que falta só para a mulher. Ela já tem todo o conhecimento técnico, tem a estrutura, mas ela não consegue se colocar nesse lugar, sabe? Tem algum floral que ajuda também? Tem sim, Júlia. Tem tanto, nós trabalhamos com a linha de By Saint-Germain, então tem essências que trabalham muito a questão, tem 2 essências que trabalham medo. Porque às vezes nós temos medos vagos, inconscientes, que a gente não sabe de onde vem, muitas vezes, às vezes pela questão familiar mesmo, e tem medos que sim, que você tem o conhecimento, que tu sabe que pode acontecer lá na frente, só que não existe lá na frente, o futuro não existe, o futuro é você quem faz. Então tem 2 essências que trabalham isso, e tem outras essências que também trabalham essa questão da autoconfiança, de você trabalhar isso, inclusive a gente toma muito ele também. E, por exemplo, assim, há anos atrás nós não aparecíamos nas redes sociais, hoje a gente faz vídeos, hoje a gente dá a cara, né? Então, tudo isso foi uma construção de tomar o próprio floral mesmo e dizer assim, não, eu posso, eu consigo e essa questão pode ser resolvida. Então, é meses de tratamento ali, as gotinhas que a gente diz que coloca embaixo na língua, mas ela trabalha campo emocional. Então, ela vai limpando esses padrões, limpando do teu inconsciente memórias e que você vai ter uma diferença. Bom, é assunto para muitas horas, né? Mas nós temos o nosso tempo limitado, assim, a gente já está se encaminhando para o final. Eu já quero agradecer muito a presença de vocês, acho que vocês trazem muitas dicas e um assunto que é super interessante, assim. Mas para a gente encerrar, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais da Floral, porque além dos florais vocês têm a manipulação, enfim, para as pessoas entenderem tudo que é possível encontrar lá com vocês, né? O trabalho que vocês desenvolvem, todo esse estudo que vocês todo esse tempo de estudo que vocês já dedicaram da vida, que continuam se atualizando e trazendo novidades para Tapejara, que isso é o que mais vale, né? Às vezes a gente acha que não vai ter acesso a algumas coisas porque não mora numa capital ou mais próximo a uma capital, mas aí vem o trabalho de vocês de nos aproximar de algumas coisas que só fazem bem, né? Isso, e até uma curiosidade, Julie, nós fomos no OUSE esse ano e tinha uma palestrante do Rio de Janeiro. E quando a gente foi no palco e falou que a gente ia iniciar mestrado em ciências quânticas com o Emmett, que ele tem 80 e poucos anos de vida já, eu acredito que seja o último, assim, mestrado que ele vai conseguir, né, lecionar. Ele é da Índia. E a mulher chegou depois para nós e ela disse, eu moro a 1 quadra, onde muitas vezes tem workshops, assim, sabe, vinculados com o conhecimento dele, e porque ele é uma referência, assim, mundial no que ele faz, e eu nunca consigo porque sempre lota, sempre tá cheia as vagas, e daí vocês aqui em Tapejara vão ter contato direto num mestrado com ele. Então, realmente, né, hoje eu acredito que os meios de comunicação, a parte da internet, ela facilitou muito para a gente conseguir trazer também tudo isso para Tapejara, né? E a nossa farmácia, então, ela é uma farmácia de manipulação. Então, a gente manipula nutracêuticos, fitoterápicos, florais, óleos essenciais e além de toda a manipulação de cosméticos, né? A gente tem muitas fórmulas que a gente elaborou. Eu acredito que também o nosso diferencial ele é esse, porque diferente das outras farmácias, nós temos várias formulações que são únicas, que nós mesmos formulamos, né? Além da parte mais de conhecimento, a gente agrega essas frequências, então torna os produtos realmente mais únicos. E então, além da manipulação, esse atendimento individualizado, né, Tabata? Eu acredito que hoje a gente já consegue, claro, tem vários projetos ainda pela frente, mas acredito que a gente em 7 anos já conseguiu fazer uma caminhada vasta, né, nesse ramo, tanto da manipulação em geral, então as pessoas podem trazer as suas receitas para fazer os orçamentos, e também essa parte mais individualizada, que é esse olhar que a gente tem diferenciado no balcão.
Bom, e aí se alguém quiser mais informações, pode acessar o Instagram, visitar a farmácia, ouvir a rádio também, que a gente traz informações. A Tabata tem o boletim semanal, que sempre traz uma dica super valiosa, né? E aí ficar atenta, então, porque tem muita coisa aí para conhecer e para poder usufruir para melhorar a vida, né? Exatamente, Júlia. Então, se alguém, eu acredito que surjam dúvidas, né, de como é o nosso trabalho, nem todos querem sentar na nossa salinha e fazer a questão do atendimento de falar, porque vai ter que falar um pouco do processo de vida, mas no balcão mesmo a gente já ajuda, já resolve bastante coisa, então já indica, né, aquela questão do tratamento mais natural. E nós estamos lá, assim, né, disponíveis. Muitas vezes estamos em duas, às vezes a gente está em uma, porque a outra está no laboratório, está resolvendo coisas fora da farmácia, mas a gente estamos lá, assim, esperando o que precisar, tirar de dúvidas. Como tu falou, Júlia, também, a gente agradece muito a CN7 FM, então o boletim ajuda muito também, essa questão de dicas de bem-estar. E nós temos o Instagram, né, Floral Farma. Temos o Facebook, o site nós estamos agora, então, num processo de alteração dele, mas logo vai sair com os novos produtos e enfim. E é isso, estamos à disposição. Maravilha, obrigada pela presença de vocês e sucesso aí. Eu fiquei lembrando o tempo todo que naquela entrevista lá para vocês anunciarem o Espaço Leveza, eu falei que eu tenho problema porque eu falo floral forma. E aí fiquei brincando antes da entrevista, quando fui fazer a introdução, então, as meninas da Floral Forma. E aí tem um vídeo aí, você e a Nani, acho que estava junto também, você só se olham assim, mas hoje eu falei certo, a Floral Farma. Obrigada, a Mônica e a Tabata, então, da Floral Farma. Nós que agradecemos muito mesmo pelo espaço e por poder divulgar, né, a nossa farmácia e já dizer de antemão, né, teremos mudanças ainda esse ano. Então acompanhe, a gente com certeza vai divulgar essas mudanças com muito entusiasmo. E aí assim, em alto estilo, nós encerramos mais uma temporada do Empreendedoras em Foco. Quero agradecer você que acompanhou todas essas histórias bacanas. Se curtiu, segue a gente nas redes sociais, também acompanha o trabalho aqui no YouTube, no rádio, para não perder nenhum conteúdo. Obrigada também ao Sicredi que entrou conosco nessa temporada e nos ajudou muito a trazer essas mulheres incríveis para conhecer essas histórias e trazer muitas dicas de empreendedorismo. Até a próxima!